Olá, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. No vídeo de hoje falaremos sobre a Neisseria. Você sabia que espécies dessa bactéria estão associadas a graves infecções, como a gonorreia e a meningite? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? Bem, iniciaremos esse vídeo falando sobre a descoberta deste importante gênero bacteriano. A denominação Neisseria é uma homenagem ao bacteriologista alemão Albert Neisser, que no ano de 1879 descreveu a Neisseria gonorrhoeae, patógeno causador da gonorreia. As neissérias constituem um grupo de cocos gram-negativos, aeróbios, medindo entre 0,6 e 1,5 micrômetro, que geralmente se apresenta aos pares, ou diplococos, como são mais conhecidos, de aspecto reniforme e cujas faces côncavas estão voltadas entre si. Algumas espécies desse gênero são habitantes normais das vias aéreas humanas e de ocorrência extracelular, enquanto outras espécies, como da própria Neisseria gonorrhoeae e Neisseria meningitidis, são patogênicas para o homem, sendo sua localização tipicamente a tensão intracelular. Vamos agora falar um pouquinho das principais espécies de Neisseria patogênicas, começando pela Neisseria meningitidis, ou meningococo. Essa bactéria, que tem em sua cápsula de polissacarídeo um importante fator de virulência, é a causadora da meningite, doença que leva à inflamação das meninges, ou seja, daqueles tecidos que recobrem o cérebro e toda a medula espinhal. A severidade da doença meningocócica está relacionada diretamente ao nível da endotoxina, presente no plasma e no líquido cefalorraquidiano, ou líquor, que irá determinar, de certa forma, a resposta pró-inflamatória do hospedeiro. Geralmente, essa doença começa de forma bastante súbita, com cefaleia intensa, vômitos e, atenção, rigidez da nuca, que é um achado característico da doença, progredindo muito rapidamente para o coma em algumas horas. É considerado uma doença grave e que deve sim ser tratada como uma emergência clínica. Pacientes que recebem o diagnóstico e o tratamento adequado possuem maiores probabilidades de se curar da doença. Já a Neisseria gonorrhoeae, ou gonococo, como é popularmente conhecida, ataca as mucosas das vias geniturinárias e dos olhos, promovendo uma supuração aguda, ou seja, formação de pus que pode sim levar à invasão tecidual, evoluindo para uma inflamação crônica. Essa bactéria cresce dentro das células epiteliais e dos leucócitos humanos, usando suas fímbrias e outras proteínas, denominadas OPA, para aderir às células do hospedeiro. O período de incubação da Neisseria gonorrhoeae é de até uma semana, ou seja, ela pode permanecer 7 dias no organismo antes de disparar os sintomas. É importante que a gonorreia seja identificada e tratada o mais rapidamente possível com os antibióticos indicados pelo médico, pois caso contrário, há o risco da pessoa desenvolver complicações tais como a doença inflamatória pélvica e até mesmo a infertilidade. Bem, e para terminar,
vamos falar um pouquinho sobre alguns processos envolvidos no cultivo das neisseries. O meio de cultura mais utilizado, destinado ao isolamento de Neisseria gonorrhoeae e Neisseria meningitidis, é o agar, atenção, Thayer Martin. Isso se deve não somente ao fato de se tratar de um meio efetivamente rico, mas também por ele conter na sua formulação antibióticos que são de fato capazes de inibir o crescimento de bactérias saprófitas do próprio gênero Neisseria, além de outras bactérias colhidas de sítios contaminados. É verdade que, apesar de proporcionar um bom desenvolvimento para bactérias do gênero Neisseria, existem algumas cepas que não crescem no agar Thayer Martin, crescendo, no entanto, no agar chocolate. E é por essa razão que se recomenda o uso conjunto dos dois tipos de meio no isolamento de neisserias. Agora, atenção! O material deverá ser, obviamente, incubado em estufa bacteriológica em temperaturas que variam entre 35 e 37 graus Celsius por no mínimo 48 horas, utilizando-se para isso uma jarra geradora de CO2. Após a incubação, deve-se fazer esfregaços de todas as colônias suspeitas e corar pela técnica de Gram para confirmar se trata ou não de Neisseria. Confirmada a morfologia pelo Gram, deve-se seguir a identificação por meio de testes de oxidase e provas de fermentação. Bem, pessoal, e era isso que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento de cunho científico. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.